E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos aqui do Ser Genial e nesse vídeo nós vamos continuar resolvendo a prova do OBA de 2014, a prova do nível 4, que era para o ensino médio. Nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3. Então vamos ler. No seu movimento aparente anual, o Sol percorre a eclíptica entre os tópicos de Câncer e Capricórnio, cruzando a linha do Equador nos dias de equinócio. No mapa abaixo, que dessa vez não está abaixo, está aqui, adaptado do site Mapas para Colorir, está representada uma planificação do mapa do mundo, destacando os dois polos geográficos, o Equador e os 4 paralelos de latitudes determinadas pelo movimento anual do Sol, círculos polares e trópicos. Eles estão identificados como as letras de A até G. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa que ele falou. Nós temos em D o Equador, em C o Trópico de Câncer, em E o Trópico de Capricórnio, e aqui entre A e B é o Círculo Polar Ártico. Lá no ponto mais em cima seria o Polo Norte, e aqui está planificado. Nós sabemos que a Terra é uma esfera. E entre A e G é o Círculo Polar Antártico. E lá mais para baixo seria o Polo Sul, que está planificado. Então, nós temos, a pergunta é, escreva V para verdadeiro e F para falso ao lado das afirmações abaixo. Então, vamos lá. Primeira afirmação. No solstício de dezembro, o Sol percorre o paralelo E. Bom, então, antes de nós avaliarmos daqui para frente as afirmações, vamos relembrar um pouco lá de solstício e equinócio das estações do ano, a partir dessas imagens aqui. O que nós sabemos? A Terra é inclinada, ela tem uma certa inclinação. E nós podemos ver aqui pelas imagens, aqui, a Terra ela não é retinha, assim, ela é inclinada, nós sabemos disso, a Terra é inclinada. Então, nós podemos ver aqui na imagem. Então, como ela é inclinada, ao longo do ano, todas as regiões da Terra não recebem a mesma quantidade de luz solar. Então, o que nós podemos perceber? Aqui, nessa primeira imagem aqui, a Terra da esquerda, nós podemos perceber que, devido à sua inclinação, os raios solares estão batendo direto aqui nesta linha, que seria o Trópico de Câncer. Está batendo direto aqui. Então, o observador que estiver aqui está com o Sol lá no seu zênite, ou seja, no ponto mais alto lá, olhando para cima, o observador. E na imagem da direita é o oposto. O Sol está a pico no Trópico de Capricórnio, que é o que fica no hemisfério sul. Então, nós sabemos que no solstício de junho, para o hemisfério norte, o dia é o mais longo do ano. O Sol está a pico no hemisfério norte para um observador no Trópico de Câncer. E no solstício de dezembro, é o dia mais longo para quem está no hemisfério sul. E o Sol está a pico no Trópico de Capricórnio. Agora, no equinócio de setembro e no equinócio de março, que são essas duas fotos aqui de cima e da de baixo, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Então, aqui, nos equinócios nós temos início do outono no hemisfério e da primavera no outro hemisfério. E nos solstícios começa o verão em um hemisfério e o inverno no outro hemisfério. Aqui, essa imagem da direita é a Terra nas posições de solstício e equinócio. Então, essa imagem aqui de cima da esquerda, está escrito aqui summer, ou seja, verão, só que no caso aqui para o hemisfério norte. Então, esta imagem daqui é esta daqui. Esta é a imagem daqui. E nós podemos ver que o Sol está incidindo diretamente no Trópico de Câncer, que é o que fica no hemisfério norte. Portanto, é um solstício e lá está começando o verão no hemisfério norte. E o inverno no hemisfério sul. Agora, essa imagem da direita, é esta situação aqui. Então, nós podemos ver que o Sol está incidindo diretamente no hemisfério sul. Ou seja, o Sol está a pico para um observador que estiver no Trópico de Capricórnio. Então, ali está começando o verão no hemisfério sul, o inverno, o winter, no hemisfério norte. De novo, esse summer e winter está definido aqui para o hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. E esta imagem aqui de baixo é a situação de equinócio, em que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Isso acontece em março e em setembro, que é o início de o outono no hemisfério e da primavera no outro hemisfério. Então, agora que nós já relembramos um pouco do solstício e equinócio, vamos voltar às afirmações. Então, primeira afirmação.
no solstício de dezembro, o Sol percorre o paralelo E. Bom, nós sabemos, o Sol ele tem um movimento anual que, para um observador, entre aqui a zona tropical, ou seja, entre C e E, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Sol está no zênite para esses observadores em alguma parte do ano. Então, o Sol ele faz um movimento aqui de sobe e desce, né, ao longo do ano. Ou seja, uma parte está a pico para quem está no hemisfério, para quem está sobre o Trópico de Capricórnio, ele vem passando, aí chega aqui no Trópico de Câncer. Ou seja, o Sol está sobre o Equador nos dias de equinócio, ou seja, os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de luz. Quando é solstício, o Sol está ou sobre o Trópico de Câncer ou sobre o Trópico de Capricórnio. Aí depende que solstício que é, né? Se é o solstício de dezembro ou se é o de junho. Então vamos analisar. No solstício de dezembro, o Sol percorre o paralelo E. Sabemos que em dezembro é quando começa o verão do hemisfério sul. Então, o solstício de dezembro é quando está começando o verão no hemisfério sul. Ou seja, o Sol está a pico no Trópico de Capricórnio, que é o trópico que está no hemisfério sul. Então, o Sol está sobre o paralelo E, que é o Trópico de Capricórnio. Então, é verdadeira esta afirmação. Está começando o verão no hemisfério sul. Outra afirmação. Quando é verão entre A e B, ou seja, A e B estão no hemisfério norte. Então, quando é verão no hemisfério norte, o Sol permanece sempre acima do horizonte. Ou seja, o Sol nunca se põe. Bom, inicialmente saiu no gabarito do Oba que isso era verdadeiro, né? Mas depois isso foi corrigido. Saiu uma errata aqui. Na verdade, essa afirmativa é falsa. Isso confundiu bastante. Por quê? Porque muitos pensam que realmente isso é verdade. Que no Polo Norte, no Círculo Polar Ártico, sempre o Sol fica acima do horizonte quando lá é verão. E isso não é verdade. O Sol sempre está acima do horizonte no Polo. E também em regiões próximas ao Polo, nas épocas próximas ao solstício. Ou seja, se a gente olhar realmente, por exemplo, um lugar aqui, se a gente olhar lá perto da época do solstício, lá perto, no solstício no caso de junho, porque é quando começa o verão no hemisfério norte, realmente o Sol nunca vai se pôr. Agora, se a gente já vem numa região um pouquinho mais para baixo, como aqui ou aqui, numa época lá para, por exemplo, início de setembro, por exemplo, 10 de setembro, ainda está sendo verão no hemisfério norte, mas já estamos chegando próximo do outono para o hemisfério norte. Portanto, o Sol já começa a ficar certas horas do dia abaixo do horizonte. Então, essa afirmativa é falsa. O Sol se põe para algumas regiões entre A e B, quando lá é verão, em algumas épocas. Então, isso pode ser confirmado olhando o Stellarium, que é um software que é recomendado pelo Opa, que realmente é muito bom. Ele mostra estrelas, constelações, ou seja, a gente define um local e ele mostra como nós veríamos o céu. Esse programa é muito bom e nós podemos perceber. Coloque num local realmente como este daqui, a Groenlândia, que está entre A e B, e coloque para uma época que está quase acabando o verão, que realmente o Sol vai ficar certas horas do dia abaixo do horizonte. Então, próxima afirmativa. O Sol passa 2 vezes por ano pelo zênite de um observador entre os paralelos B e F. Então, vamos lá. Zênite nós sabemos, lá é o ponto mais alto. Ou seja, para o Sol estar no zênite de um observador que está sobre o Trópico de Câncer, o Sol tem que estar percorrendo o Trópico de Câncer. Agora, só relembrando, esse negócio de Sol percorrer é uma coisa aparente. Na verdade, é a Terra que está girando em volta do Sol. Mas para nós temos a impressão que o Sol que está girando em volta de nós. Mas, de novo, isso não acontece. Nós que giramos em volta do Sol. A Terra que gira em volta do Sol. Então vamos lá. O Sol passa 2 vezes por ano no zênite de observadores paralelos B e F. E a gente já viu que isso realmente acontece. Imagina, por exemplo, que é verão no hemisfério sul. Ou seja, é solstício de verão no hemisfério sul. Ou seja, o Sol está sobre o paralelo, que é o Trópico de Capricórnio. Aí, nós chegamos no equinócio de outono no hemisfério sul. Ou seja, o Sol percorreu durante essa época até aqui. E chegou no equinócio e está sobre o Equador. Aí, vai chegar o quê? O solstício de inverno no hemisfério sul. Ou o solstício de verão no hemisfério norte. Então, o Sol vai ter chegado aqui. Aí, o que vai acontecer? Vai chegar o outono. O outono não, desculpa, a primavera no hemisfério sul. Ou seja,
vai chegar no equinócio de primavera no hemisfério sul, ou seja, o Sol volta a estar sobre o paralelo D. E, de novo, quando volta a ser verão no hemisfério sul, o Sol volta para cá. Então nós falamos que o Sol faz esse caminho aqui, de sobe e desce durante o ano. Então, o Sol passa 2 vezes por ano pelo zênite de um observador entre os paralelos B e F. Bom, essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? É para um observador entre C e E, não entre B e F. Uma pessoa, para o Sol passar pelo seu zênite, ela tem que estar, para o Sol passar pelo zênite de uma pessoa na Terra, essa pessoa tem que estar entre os trópicos. O Sol só passa no zênite de um observador que está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Se uma pessoa estiver fora dessa zona, o Sol não vai passar sobre o seu zênite. Então, para um observador aqui, por exemplo, o Sol nunca vai passar sobre o seu zênite. Para um observador aqui, o Sol nunca vai passar sobre o seu zênite. Portanto, para o Sol passar sobre o zênite, ele tem que estar sobre C e E, não sobre B e F. Por isso que essa afirmativa é falsa. Próxima. No equinócio de março, o Sol cruza a linha D no sentido de C para E. Bom, equinócio nós sabemos, o Sol está sobre o Equador. Então, uma parte da afirmativa é verdadeira. Agora, vamos ver a outra parte, no sentido de C para E. Ou seja, ele estava vindo de C e está indo para E. Então, vamos pensar. O equinócio de março, o que acontece? Em dezembro, no solstício de dezembro, nós sabemos que é verão no hemisfério sul. Portanto, no solstício de dezembro, o Sol estava a pico. Aqui, o Sol estava percorrendo o paralelo do trópico de Capricórnio. Aí, quando chega em março, no equinócio de março, o Sol chega aqui no Equador. E, quando chega no solstício de junho, que é inverno no hemisfério sul, ou seja, é verão no hemisfério norte, o Sol está sobre o paralelo C, ou seja, o trópico de Câncer. Então, nós percebemos que essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? Bom, realmente, o Sol cruza a linha D no equinócio de março. Né? No equinócio, todo equinócio, o Sol passa sobre o Equador. Só que, na verdade, é do sentido de E para C, e não de C para E. Em março, é outono no hemisfério sul, ou seja, está vindo do verão e está indo para o inverno. Ou seja, o Sol estava a pico em E, e depois do equinócio de março, ou seja, lá no solstício de junho, ele vai estar a pico em C. Então, o sentido é de E para C, não de C para E. Por isso que essa afirmativa é falsa. E a última. Quando o Sol percorre o paralelo C, ou seja, o trópico de Câncer, tem início o verão no hemisfério sul. Bom, a gente já falou sobre isso. Quando o Sol está a pico no paralelo C, ou seja, no trópico de Câncer, é o solstício de junho. Portanto, está começando o verão no hemisfério norte. Como é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Então, essa afirmativa é falsa. Na verdade, está começando o inverno no hemisfério sul. Então, é isso. Resolvemos essa questão. Ela pode ser um pouco confusa, mas é muito bom para a gente relembrar essa parte de climas e solstício e equinócio. Bons estudos, um abraço e até a próxima.